noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Daqui a pouco tem o jogo do Brasil de Pelotas. Segunda partida com o comando do Klemer contra o ABC. E depois, na sequência, tem o Internacional contra o Oeste. Pode ser, sim, o último jogo de Guto Ferreira, mesmo ganhando a partida. Claro, se ganhar, ameniza e pode o Inter postergar a saída do Guto, porque entraria o Internacional hoje à noite no G4. Internacional que esteve muito pouco tempo no G4. Aliás, já há estudos no sentido de que o custo-benefício do Internacional é o pior de todos os grandes que frequentaram a segunda divisão. Mas isso nós vamos apresentar ao longo do programa, esses números que foram levantados por jornalistas. Bem, então 19h15, o Brasil de Pelotas contra o ABC, é lá em Natal, ABC e Brasil, e depois Internacional e Oeste. O Brasil com o Klemer no comando, ganhou a primeira, se ganhar mais uma, fica próximo também do G4. Às 7h15, pela Copa Sul-Americana, tem Chapecoense, Defensa e Justiça e Independiente Santa Fé contra Força Amarilla. O Internacional recebeu uma proposta para liberar Eduardo Sacha. Eu acho que vai aceitar, né? Não tem nem como não aceitar, né? Buffarini, Wesley e Cícero foram oferecidos ao Internacional. 3 bons jogadores. Acho que vai sair troca-troca com o São Paulo, porque 2 times grandes em má fase, sem dinheiro, com certeza vão acertar trocas aí, o que seria, quem sabe, a saída até para Internacional e São Paulo. O Juan, com lesão na coxa esquerda, também vai ficar fora do time por 3 semanas. Robertson, se recuperando de lesão, segue fora. Carlinhos, também lesionado na coxa direita, ficará entregue ao departamento médico por mais 2 semanas. Damião e Camilo foram testados no time titular, mas não saiu a liberação, não saiu o registro no BID, o nome no BID. Por isso, vão jogar apenas no final de semana contra o Goiás. Argel Fux, vem aí! Forte esquema de segurança foi armado no pátio do Beira-Rio para a partida de logo mais 9h15. De novo, né? Pedir prudência para o torcedor que está se dirigindo ao Beira-Rio, que nos acompanha via Facebook, que vá para torcer pelo Internacional e não para depredar a própria casa, que por extensão é a casa dos colorados. O Inter, Danilo Fernandes, Fabinho, Klaus, Danilo Silva, Wendel, Charles, Edenilson, Felipe Gutierrez, D'Alessandro, Potker e Nico Lopes. Pode aparecer ainda o Diego no time, mas aí teria que sair um dos marcadores da meia cancha, ou o Nico Lopes. O jogo é em casa, aí a pressão pode ficar até maior para cima do técnico Guto Ferreira, que está num mato sem cachorro, né? Está desacreditado, cobrado publicamente pela direção do Internacional e até já a sondagem de outros nomes, vários especulados, não pela direção do Internacional, mas já transitando aí na sociedade. Pedro Rocha com a camisa do Grêmio, ele que marcou o gol do Grêmio contra o São Paulo ontem no empate em 1-1, deixando o Grêmio a 8 pontos do Corinthians. O Grêmio terá um confronto bonito, direto, contra o Santos, e o Corinthians terá um confronto direto com o Flamengo. É o primeiro contra o quarto e o segundo contra o terceiro no final de semana. Próximos jogos do Grêmio, os jogos do Pedro Rocha antes, 119 jogos, 27 gols, 19 assistências, está muito bem o guri, né? Aliás, periga ser a perda do Grêmio no meio de temporada. É o único nome mais fortemente especulado para sair nesta janela de transferência. Tanto é que o Grêmio já regularizou a situação do Arroio, que é atacante, e veria numa espécie de reposição a uma perda ou do Luan ou do Pedro Rocha. Outro que também saiu no bid foi o Paulo Vitor, goleiro, e está à disposição para ficar na reserva do Marcelo Grohe. Os jogos do Grêmio, quinta-feira contra o Atlético Paranaense, o Grêmio está no Paraná já. Santos, no final de semana, aqui em Porto Alegre, às 19 horas de domingo. E Atlético Goianense no dia 2 de agosto. Só por curiosidade, isso já vazou na internet e tal, já se debateu tanto, mas os números gastos pelo grande Guardiola para fazer equipes muito bem montadas. No grande Barça, que ele revolucionou, é verdade, 1,417 bilhões.
No Bayern, 722 milhões. No Manchester City, 1.698 milhões. Total, 3.837 milhões. É isso aí. 3.837 milhões. Barça envia representante à Inglaterra para tentar Felipe Coutinho, é o que especula a imprensa mundo afora. E o Wellington Silva, ex-internacional, que tinha sido transacionado com o Bordeaux. Bordeaux cancelou a transação, foi reprovado o Wellington Silva nos exames e ele retorna para as Laranjeiras. Era isso. Daqui a pouco tem mais a sequência do nosso Cadeira Cativa. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa, já recebendo Antônio Carlos de Azambuja, conselheiro do Grêmio, Cacaio Azambuja, o Maurício Freitas, que está aqui conosco quase que todos os dias, e o Sandro Farias, que já está chegando, conselheiro do Internacional, foi duas vezes candidato à presidência do Internacional. Vamos falar dos problemas que tem o Inter, que poderão redundar na demissão de mais um técnico. O Internacional já teve 6 técnicos em 2 anos. Nem precisa fazer muito esforço para lembrar quais, né? Argel, Falcão, Celso, Lisca, Zago e agora o Guto Ferreira. O que mais assusta o Internacional nem são só os resultados, que são terríveis, né? O Internacional está na 6ª colocação e patina quando se acha que vai resolver os seus problemas. Agora vai jogar fora de casa, vai ganhar e vai resolver os problemas. Aí perde para o CRB. Tá bem, agora ganhou a duras penas do Luverdense, mas sai fora de casa, reencontra a tranquilidade, não vai ter nem torcida contra o Vila Nova. O Internacional perde no último instante para o Vila Nova. Então o Inter tem de novo a chance de 2 jogos na sequência em casa, contra o Oeste, e sábado contra o Goiás. Terça-feira da outra semana. Terça-feira contra o... Vou sábado. E no outro sábado contra o Guarani, encerra o primeiro turno. E eu não sei se encerra o primeiro turno com o técnico Guto Ferreira. A verdade é que nos treinamentos aí que eu quero chegar, é que há o susto maior. O Internacional não tem jogadas ensaiadas, o Internacional não tem movimentação com controle de bola, o Internacional não tem velocidade, não tem sincronismo nas suas ações, é um time irritante de se assistir e já vem de bastante tempo, né? No ano passado, esse ano também, e não consegue o Internacional reagir. Por isso, se não jogar bem e ganhar hoje do Oeste, vai cair o Guto Ferreira. Mesmo que a direção não admita, mesmo que não fale abertamente, o Guto pode ganhar. E se houver pressão da torcida e se não houver satisfação pelo desempenho do Internacional, pode trocar, porque o Inter definitivamente está assustado com a sua situação. É uma coisa que está entranhada no Beira-Rio, não tem jeito do Internacional resolver desde a saída do Diego Aguirre. Parece que rogaram a praga no Internacional pela demissão do Gringo e o Internacional não consegue mais desatar nó nenhum. Tudo bem, Azambuja? Graças a Deus, tudo bem. Cacaio Azambuja, famoso Cacaio Azambuja. É um selo, né? Fazia quase 10 anos que não via no programa. No fim do ano, em dezembro, vai fazer 9 anos. 8 anos. Fui entrevistado por ti no tempo da Mesbla ainda, lá, né? Nos dias anteriores à assinatura do contrato da Oeste, em dezembro de 2008, né? Quando estava em efervescência todo aquele processo de assinatura do contrato, né? E fiquei surpreso com o convite, porque me pareceu que a minha participação dentro daquele processo houvesse desaparecido ao longo do tempo, né? Acho que não, né? E antes de mais nada, até gostaria de agradecer para ti a lembrança, né? Apesar dos Cadeira Cativa não esquece. Não esgotou o problema, nós vamos até o fim.
Mas sabe que nós abordávamos ali num período de pré-construção da arena. Exatamente. E o senhor já não é que não fosse a favor da construção da arena, era da maneira que as coisas estavam sendo conduzidas. Exatamente. E depois sim surgiu também com o processo migratório. A migração, né? Exatamente. Faltou a palavra. Migração dos sócios das categorias e tudo mais para a arena. Como é que andou esse processo? Há poucos dias até abordamos aqui com o Marco Antônio, que foi seu testemunho, inclusive, na ação, né? O senhor teve que entrar na justiça comum para recuperar os seus direitos. Das cadeiras perpétuas, né? As cadeiras perpétuas. Está em litígio. Eu gostaria, eu pretenderia alertar, Resch, sobre esse assunto da ação, é que ela está correndo em segredo de justiça, certo? Alguma coisa eu posso efetivamente mencionar a esse respeito, mas em resguardo a esse pedido de segredo de justiça que o Grêmio propôs, eu não sei porque até hoje propôs, é que talvez em cima dessas relações contratuais que estão sendo debatidas na ação relativamente à cadeira perpétua, existe, além disso, uma outra questão que é o próprio projeto Arena. Veja bem, como eu me dediquei desde o início muito menos a censurar o negócio em si, que era censurável, mas muito mais o processo de transposição dos direitos e obrigações dos associados para o novo estádio. Vocês têm uma associação, né? Fizemos uma associação, cheguei a ter 450, filiados, etc. e tal, que depois se esvaiu, porque realmente a obra tocou, andou, a realidade se impôs, aqueles erros todos, passou por cima dos erros, e hoje o estádio está construído. Parece que a torcida e os sócios assimilaram, abraçaram o estádio, e em função disso ficaria ridículo até manter uma posição de eu estou defendendo direitos pessoais, porque entendo que houve um contrato que foi rompido pelo Grêmio. O Grêmio é uma entidade civil como qualquer uma outra. O fato de eu pretender, através da justiça, discutir este contrato não me tira o amor pelo Grêmio, amor esse que nasceu em maio de 1953. De repente seja também pelo amor, né? Claro. E isso aí não mistura. E num país onde não se cumprem contratos em qualquer área, não ia deixar passar. O Grêmio também não está isento de cumprir contratos. Na minha forma de ver, eu tenho razão. A justiça é que vai decidir isso. Mas isso não tem nada a ver com a direção A, B ou C. Lamentavelmente, esse processo todo da construção da arena trilhou por desvios incríveis, que seria impossível de enunciá-los aqui, porque senão a gente vai passar 2 horas falando, né? Mas, fundamentalmente, o principal de tudo isso, nesse processo migratório que eu estou falando, que talvez interesse aos associados do Grêmio, é que esse processo foi efetuado sem alteração estatutária. Os direitos e obrigações dos associados do Grêmio continuam exatamente como estavam no ano de 1983 e depois em 2004. Quer dizer, foi feito um processo de migração meio que na marra em alguns Exatamente. Exatamente. Não houve alteração estatutária. Não se alterou o regramento para definir como seria. Exatamente. Foi feito um projeto. Não, foi feito um projeto que é da competência do Conselho de Administração, que não tinha poderes para fazer. Quem tinha que fazer isso era o Conselho Deliberativo e não fez. E não fez por diversas razões. O Grêmio não pode, efetivamente... O presidente tinha maioria absoluta, né? O Grêmio não pode honrar esses compromissos. É preciso deixar bem claro isso. Não é porque sejam más pessoas ou porque tenham má intenção de não fazê-lo. É porque o Grêmio não é dono da arena. E para que ele conceda aos proprietários de cadeiras perpétuas do Estádio Olímpico e aos titulares dos títulos patrimoniais, os direitos que eles têm nesses estatutos que não foram revogados, ele precisaria ter a arena como propriedade,
Porque, no caso das cadeiras, por exemplo, como o Grêmio vai contratar vitaliciamente uma cadeira se ele não é dono do estádio? E nem sabe se vai ser. Como o Grêmio vai... Mas isso lá na negociação, o senhor já alertava que deveria ser garantido o direito. Exatamente isso. Isso foi toda aquela luta que foi, inclusive, ensejou aquela... me deu até um trabalho. Não, eu fiz um livro sobre isso. Fizemos uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa... Perdão, tratando na primeira pessoa do singular. Não. Ele se oportunizou. Eu estava mexendo naquelas coisas e eu fui fazendo. E isso me levou a fazer uma pesquisa a partir dos estatutos do Grêmio desde 1932, 32, 48, 63, 70, 83 e 2004. E montei um esquema de preservação efetiva dos direitos acumulados por essa gente que comprou títulos patrimoniais do Grêmio desde antes da Segunda Guerra. Esse livro foi publicado pelo Sérgio Fabres aqui. Sim. E eu lutei a exaustão para que, pelo menos, fosse lido aquilo que estava lá. O Grêmio entendeu de contratar uma empresa para fazer esse projeto de migração. Não passou pelo Conselho Deliberativo, muito menos pela Assembleia dos Sócios. O processo foi adiante. E hoje, o que está acontecendo? Hoje, as pessoas pensam que são sócios do Grêmio e que os que têm cadeira, que têm direitos vitalícios, que podem vender, não podem. Os proprietários de títulos patrimoniais... Quantas seriam? Hoje, das perpétuas? O que sobraram das 2.144. Que sobraram. Ao longo do tempo, elas foram se esvaziando. Agora, 2.000? Eram 2.000 iniciais. E agora são 144 só. Sobraram 140. Mas isso é fácil de resolver? Pois é. Bem, veja bem, o que acontece é o seguinte, eu tenho 143 pessoas que têm os mesmos direitos meus. Eu não sei por que essas pessoas não se incorporaram nessa... Eu também não fiz isso aí para ganhar dinheiro, eu sou advogado, né? Sim. Eu fiz por causa da minha cadeira e porque entendo que essas pessoas deveriam efetivamente... O direito respeitado. Exatamente. Deveriam ter os seus direitos respeitados e não tiveram. Deram cadeiras para eles lá no quinto anel, lá com vista para o Guaíba. Se vê melhor o Guaíba do que o jogo de futebol lá embaixo. Ou seja, isso não deram direito vitalício, não deram direito de venda e não deram sobremaneira isso. Gratuidade. Ou seja, agora, e esse é o caso das cadeiras, mas os casos dos títulos patrimoniais é diferente. No caso dos títulos patrimoniais, os proprietários de títulos patrimoniais continuam tendo, dentro da Arena, por força de não ter sido alterados os estatutos do Grêmio... Direito de superfície. Não, o direito a pagar somente a metade do que pagam os sócios contribuintes, que também não foram extintos, que continuam os mesmos de 2004. Tá, mas aí ou seja, é um pastel isso aí, certo? E a história do terreno do Olímpico? O que tem? Vocês não tinham participação na compra do terreno do Olímpico? Nossa? É. Não, eu já sei, tu está fazendo isso porque o Marco Antônio falou dos 1.000 sócios, que é dos 1.000 proprietários. Ele sempre fala isso aqui. Ele sempre fala isso aí. Só uma pergunta antes, quantos anos o senhor tem? Eu tenho 75. 75, com essa memória aí. Ele deu todas as mudanças de estatuto do Grêmio de improviso. Bom, mas é que eu efetivamente... Está igual que eu vivi há 8 anos. Bom, eu fui obrigado a guardar essas datas todas, porque a toda hora eu estou efetivamente... eu já... E nesse livro foi efetivamente, esculpido todo o processo. Não foi discutido. Eu não fiz aquilo para dizer que esta é a verdade das verdades. Mas não foi nem examinado. Preferiram pagar 1 milhão, parece 1 milhão e 200, 1 milhão e 500 na época, para uma empresa de São Paulo que veio aí. Por que aquela empresa veio? Porque o que eles pensavam que era problema nessa migração era simplesmente o fato de que no Olímpico as pessoas assistiam de uma forma os jogos, em pé, sentado, dormindo, e lá iam sentar numa cadeira, etc. e tal. A transposição desses hábitos do Olímpico para a Arena foi tudo que encantou a massa de associados do Grêmio e que inspirou eles a levarem adiante essa coisa aos trambolhões.
certo? Por que os demais prejudicados com esse processo não vieram? Pelo preconceito aquele de que não se entra, não se discute com o clube do coração, não se discute... ou seja, alguns preferem quebrar vidros, outros preferem se omitir. Mas, efetivamente, enfrentar a realidade do que esses clubes vivem é muito difícil, viu? É muito difícil. E depois há aquela história do preconceito. Eu vou te dizer, não sei se eu estou falando demais. Né? Não, já vou introduzir na conversa do Sandro Farias. O Sandro Farias está gostando, porque daí alivia a barra, está feia lá pro lado do Colorado. Não, e tu vê... Aprendendo aí, uma aula de história também. E o que acontece é o seguinte, né? A gente traz... Eu entrei de sócio para o Grêmio no dia 2 de maio de 1953. 53, né? Isso vamos para 64 anos, né? Meu pai morreu cedo e em 56 a cadeira que ele comprou veio para mim. Então eu tenho essa cadeira perpétua, 44 mais 17, são 61 anos. Por força disso, eu fui eleito conselheiro do Grêmio em 74 e até hoje sou conselheiro. Me deram um título de jubilado lá, de sócio jubilado, e com isso eu angariei uma certa respeitabilidade lá dentro do Grêmio, que eu não uso, porque fazem 3 anos, a partir do momento que eu aforei a ação, eu me senti constrangido de chegar lá e, como conselheiro do Grêmio, dar palpite sobre o orçamento do Grêmio, quando eu estou discutindo com o Grêmio questões que estão necessariamente inseridas dentro do processo orçamentário. Então, eu não posso sentar dos dois lados da mesa. Então, me retirei do conselho, eu não tenho direito ao voto mesmo, mas tenho a facilidade de não precisar frequentá-lo. Não sei se eu botei muita coisa aí, se tiver alguma pergunta para fazer. Não, mas está tranquilo. Só para entender, o senhor, na verdade, no começo, queria recuperar só as suas cadeiras perpétuas e ver esse... Não. No começo do projeto Arena, não, está falando? Antes de se discutir, o senhor queria só garantir que isso aí seria vitalício. Não, a minha ação, antes da assinatura do contrato da OS, era para garantir aos associados patrimoniais do Grêmio, vê bem. Sim, quando eu falo o senhor, todos os sócios. Patrimoniais do Grêmio. Não eram os contribuintes, não, eram os patrimoniais. Os remidos e os não remidos. Era isso que eu achava, já naquela época do pré-contrato que foi assinado em dezembro de 2008, que era o grande risco que o clube correria. Claro que o clube ia correr outros riscos em termos de econômicos, financeiros, patrimoniais, enfim, ia correr outros riscos. Mas os sócios não tinham perspectiva nenhuma naquela ocasião do que fosse acontecer. E eles só tomaram conhecimento da realidade 4 ou 5 anos depois. Veja bem, nós estamos aqui falando em 9 anos de curso. Né? Parece incrível isso. Né? Essa história da Aliança tem 9 anos. Né? Então, começou essa história toda dos associados patrimoniais do Grêmio lá naquela época. Claro que a questão das cadeiras perpétuas vieram depois, mas o Grêmio tinha, na ocasião, 4.000 títulos associados patrimoniais e 144 cadeiras. Quer dizer, a expressão numérica dos interesses era menor das cadeiras do que dos títulos patrimoniais. E a migração foi feita, hoje essas pessoas estão lá sentadas nas cadeiras, elas não sabem se as cadeiras são delas ou é o direito de lugar, com direito a pagar apenas a metade do que elas hoje, esse direito da metade, talvez seja, em termos numéricos, 1/4 do que eles efetivamente estão pagando, porque é muito mais caro lá na Arena do que era no Estádio Olímpico. Né? Eu atropelei um pouco essas coisas todas. Eu sei que para o público é meio difícil, é uma massa de... Mas as questões que se interpuseram ao longo desse tempo, de natureza política, inclusive, do qual seguramente tu deve ter tido conhecimento, elas foram muito grandes, né? Foram muito grandes. Aí, em determinado momento, tive o apoio de gente como desembargador, aquele que faleceu do Grêmio, como é que era o nome dele? Tá na ponta da língua. Santini, né? Tá na ponta da língua já.
É uma pessoa formidável, né? Teve uma morte prematura, né? E o Marco Antônio, uma figura extraordinária, Marco Antônio. Filho Muito de sério. É uma figura extraordinária. Olha, esse próprio, o Fadel, enfim, houve gente que foi até um pedaço. O Marco Antônio não. O Marco Antônio simplesmente pegou as malas e foi embora. Virei as costas e foi embora. E eu preferi enfrentar, quer dizer, é como eu te disse, no momento em que o clube tem um problema dessa natureza, seja com os proprietários de cadeiras perpétuas, seja com os proprietários de títulos patrimoniais, desse tamanho, e não resolve através dos seus órgãos competentes, Conselho Deliberativos e Assembleia Geral, quando ele deixa que esses problemas sejam efetivamente resolvidos por um juiz de direito, alguma coisa não está certa. Não é possível. São 142 e a Arena tem 55 mil lugares. Como não resolver isso? Não é uma censura ao doutor Romildo, porque ele herdou isso. Tá, mas e agora há como consertar? O desembargador Sorra, que acredito que seja o Marco Antônio Scapini. Scapini. Scapini, Scapini, exatamente. Que Deus o tenha, né? Figuras extraordinárias. Mas é isso aí, né? Não sei se nós interrompemos aí o que tu estava perguntando. Não, se tem como agora consertar isso aí? Não, Só se o Grêmio fosse dono. exatamente. E aí entrou aquele problema, que é o grande problema, que poderia ter sido resolvido há muito tempo, se tiver... Bom, mas aí já vou enveredar para um outro caminho, que é o problema real que está acontecendo lá, que interrompeu esse processo da Arena. Porque o que estava contratado em dezembro de 2008 era que o Grêmio, ao final do empreendimento esse, da Arena, ao final do empreendimento, entregaria a área do Olímpico, etc. e tal, e receberia o terreno de Humaitá e mais os direitos de exploração do estádio. E por que isso não aconteceu? Porque ao longo do caminho, a OAS, lá, as empresas que fizeram lá, aquelas Arena Porto Alegre, tomaram financiamento para construir o estádio. Uma parte, 40% tomaram. E hipotecaram o terreno de Humaitá. Ao hipotecar o terreno de Humaitá, gravaram. Chegou na hora de trocar, eles não podiam trocar, porque o banco era credor hipotecário. E o Olímpico estava desonerado completamente. Que até foi uma exigência deles. Exatamente. O esforço que fez a administração do Duda Crefe para limpar, para cumprir aquilo, a parte que o Grêmio tinha assinado. Mas não tem como trocar um pelo outro, hipotecar o Olímpico? Mas o valor é extraordinário. Hoje a dívida lá era 40% do custo. Vamos botar aí um valor na ordem de 250, 300 milhões. Então, e não foi isso que foi contratado, né? O que foi contratado foi efetivamente isso. Além do que, o que se sabe é que os outros 60% vieram também da OAS. Isso eu não vejo falar, eu vejo falar só do bloqueio dos bancos, que é 40% do custo. E os outros 60%, de onde é que vieram? Vieram da OAS. A lenda conta que fizeram um fundo imobiliário, tomaram o dinheiro do BNDES e com esse dinheiro as empresas compraram o capital das empresas que fizeram o estádio. E hoje, efetivamente, o Grêmio não tem muito pouco a ver com o estádio. O Grêmio tem que pagar o estádio. Tem que pagar todo o estádio. Não é 40%. Pagar todo o estádio. Vai poder fazê-lo? Não sei. Tomara que possa. Já não recebe as rendas? Não já... sabe, não tem. A última notícia era, vamos pegar a gestão. O que é pegar a gestão? O Grêmio quer pegar a gerência daquilo lá, para ver se empata o custo. Não empata. Não tem. É isso, gente. Bom, Sandro, e hoje à noite, mais um filme de horror ou a recuperação plena e a salvação da pele do Guto? Boa noite. Boa noite, Rec. Obrigado pelo convite. Alegria estar com vocês aqui. Esperamos que seja a retomada, né, de
de um desempenho, sobretudo, acho que vocês na imprensa têm analisado muito bem a questão do desempenho do Inter, isso que tem desencantado. Claro que a pontuação é frustrante, tu ganhar do jeito que ganhou alguns jogos e alguma pontuação, alguns empates frustrantes no Beira-Rio, mas eu acho que é consenso de todo mundo que o desempenho, né, a produção da equipe tem nos deixado muito angustiados, muito inseguros, e isso compõe o caldeirão, porque se tu vem jogando bem, criando, enfim, isso é um alento que logo em seguida a coisa pode engatar. E o sentimento de todos hoje é justamente que essa deficiência de qualidade da equipe traz a insegurança, mas é o momento de apoiar, de incentivar, de estar no Beira-Rio. A gente sai daqui e vai direto. Você concordou com a limpeza geral que fez o Internacional? Mas que agora o Sacha vai também para o São Paulo. Aliás, acho que agora com essa proposição do São Paulo, com a proposta do São Paulo, tem que aceitar. Tem a proposta? Tem nomes, né? Pelo menos se fala aí no Buffarini, no Wesley. O Wellington nem, ouvi falar também alguma coisa não, assim? o Wellington nem não se falou. Oi? O Wellington Ney também falou-se à tarde. Né? Mas antes se falou e o Wesley e o Buffarini e o Cícero. Os 4 são bons jogadores. Né? Mas pode ser mais uma oportunidade. É um sentimento de dualidade que se tem, porque quando teve aquela situação trágica do ano passado, eu achei adequado assim, uma mudança importante no elenco, porque saía aquele peso. Senão cada um que... Eu lembro do Hernando, cada lance que o Hernando tocava na bola era aquela agonia, porque tem a carga, tem a pressão. Então, por esse aspecto... Mas acabou jogando a decisão. Pois é. Por esse aspecto, tinha alguma lógica de substituir, né? Preservar do Dourado, que é uma estrela, é um jogador diferenciado, o goleiro, o Danilo... Tinha isso, mas também tem um sentimento que... A volta do D'Alessandro. Por um lado, tenha sido um pouco acelerado isso, algum excesso de querer tirar tudo, aquele pecado que o Inter muito comete, né? E chegou ao ápice de tá tudo errado e troca e vem uma equipe completamente nova, enfim, isso pode ter sido um dos fatores que leva a essa estabilidade. O próprio Zago andou dizendo que essa montagem no curso da estrada, ela traz seus dificultadores. Isso dificulta um pouco, né? Bom, nós temos um compromisso com o intervalo comercial. O Brasil de Pelotas está jogando contra o ABC. O ABC é vice-lanterna. O Brasil ganhou a primeira sob o comando do Klemer. Se ganhar, se aproxima da parte de cima. Se perder, continua próximo da parte de baixo. Porque a vitória foi só um paliativo até aqui. A vitória que conseguiu o Brasil de Pelotas na última rodada. E o ABC anunciou oficialmente antes da partida contra o Brasil, o Nixon, um atacante revelado no Flamengo, reforça o ABC na sequência da competição. Tá todo mundo reforçando. O Cassiano está reforçando o Brasil de Pelotas, hoje está na reserva. Tem 25 anos, ele estava no Red Bull disputando a Série D. E é o reforço agora do ABC para tentar fugir do rebaixamento. Surgiu bem esse Nixon, né? E depois sumiu, nem tinha ouvido mais falar. O Inter joga às 9h30 da noite. Uma cerca lá, né? Fizeram tapumes para tudo que é lado, para não haver o contato. E eu imagino que aquilo ali, pelo que eu vi das imagens, é para antes, durante e depois. Né? Se fez ali como é que se diz? Um bunker. Um isolamento. Quase um bunker. A torcida está muito machucada com isso tudo que está acontecendo. Alguns excessos efetivamente tiveram. Acho que a gente segue, né? Seguimos depois do intervalo. O Sandro Farias tinha razão. A gente foi se informar aqui durante o intervalo. O que está mais próximo é a troca do Ney pelo Sacha, porque os outros 3 oferecidos inicialmente não sensibilizaram o Internacional e agora parece que o Shakhtar já está liberando o Wellington Ney. O Ney é um jogador rápido, né? É um jogador que tem uma força física que, quando ele surgiu um tempo atrás, no time do Abelão, né? Abelão. Nosso velho Abelão. Aliás, o Abelão que... eles ficam bravos quando eu falo isso, porque eu tinha uma informação privilegiada e divulguei em dezembro. Então, não é agora, não é oportunismo. Olha, se convidarem o Abel... Ainda quando eu trabalhava na Bandeirantes, o Abel aceita. Essa conversa que o Abel não treina na segunda divisão é conversa. É bobagem.
O Abel esperou para acertar com o Fluminense, deu preferência ao Internacional e sequer foi consultado. Sequer foi contatado. Nem para dizer que não queriam. Então, só para deixar bem claro aí. O problema, se a troca for confirmada pelo NEM, é que é mais um atacante. Né? Não, mas foi o Cirino, né? Foi o Brenner. Mas tu tem o Pote, Vai o Sacha. tem o Carlos, tu tem o Nico. Quem? Tem quem? Carlos? Tem. Tá de sacanagem. Mas tem, ué. Eu acho que o Sacha teve bastante boas oportunidades. Eu, particularmente, acho que seria uma ocasião dele ter uma troca de ares aí, quem sabe num time, numa outra equipe com outra formatação. No Inter ele já está um pouco desgastado, em que pese ser um patrimônio nosso. Ele teve um momento bom em 2015 lá com a Aguirre, que estava relatando aqui, que foi o treinador que conseguiu dar uma forma de atuação para o Inter. Ele teve aquele momento melhor dele ali, mas depois ele efetivamente não conseguiu se encontrar. Talvez seja a oportunidade aí de... O Maurício falou de atacantes. Tem o Diego, teria o Wellington Nem, o Damião, o Potker e o Nico Lopes. O Robertson tá no grupo aí. O Robertson. Aliás, o Robertson, agora está lesionado. Tem o Joanderson, que também joga pra frente. Aí já dá 7. Pois é. Quer dizer, não é por falta de atacantes que o Inter... O problema é chegar a bola bem. Essa é uma crítica. Mas o Camilo está chegando aí. Uma crítica não, mas é uma constatação que muita gente tem feito, né? Que a organização da equipe com jogadores de ataque, a busca de novos atacantes, em face à dificuldade que nós tivemos ano passado, foi uma medida, mas talvez o plantel hoje esteja faltando essa peça que, quem sabe, o Camilo venha a ser, né? Da criação, porque muito sobrecarregado o D'Alessandro, notadamente sobrecarregado na criação, já não é mais aquele D'Alessandro com aquela virilidade, com aquela força em que pese ainda a técnica ser notada, mas ele talvez tenha que ser dosado ao longo da competição, né? Então, quem sabe agora o Camilo repõe esse desequilíbrio, essa é a expectativa que todo mundo tem. A verdade é que o grupo não foi bem formado. Os laterais esquerdos, que a gente até engoliu no começo por causa do nome, se viu que o Carlinhos está pior do que se imaginava. E o Wesley, o Wendel, que eu sempre tive como um jogador comum, ele está confirmando a minha impressão. Eu não via nem ele como destaque do Corinthians, tanto é que acabou, e agora se sabe por quê, né? O Guilherme Arana é muito melhor que ele. Ele quebrava o galho no Corinthians. Quando surgiu melhor que ele, logo saiu. E o Corinthians não fez força para segurar. E custou caro para o Internacional. São atletas que se tem uma expectativa de ter melhor rendimento, né? Agora, nessa reta final aí, que são quantos jogos faltam? 3. Não, para toda a competição. 22. São jogadores experimentados, jogaram em equipes de ponta. Talvez nessa hora agora deva aparecer mesmo a condição deles de ter de produzir melhor, porque efetivamente eu acho que todo mundo, e eu estou falando aqui, a própria diretoria tem chamado a atenção para isso, que a produção realmente está aquém daquilo que se imaginava. Você trocaria o técnico? É uma situação muito difícil, né? A gente vê que a diretoria determinou um perfil, que é o perfil Zago. O Melo está se preparando para essa função há bastante tempo. Então, tanto na identidade do Zago quanto agora do Guto, tem esse perfil de um treinador mais com uma visão mais tecnicista, supostamente com uma formação técnica mais apurada, né? Daqui a pouco todo mundo vai dar razão para o Renato. E aí falta, talvez, o que a gente tem que... O dirigente que tem que ter essa sensibilidade, né, que é que ele não ficar escravo das suas próprias convicções. Se eventualmente não se conseguir um resultado agora, um desempenho melhor, a pressão para cima do Guto fique insuportável e aí fica aquela questão, será que não vai ser a hora, se tiver a troca, eventualmente, né? A gente tem que pensar todos os cenários, de um treinador mais experiente, de um cara mais cancheiro, não sei, essa é a questão. Tu teme não subir? Eu acho que o Internacional vai precisar ter tudo que não teve até agora, né, ter mais atenção na competição. Eu sim, não tenho receio nenhum em afirmar que jogando o que está jogando é muito difícil, porque o desempenho está muito aquém. Eu penso assim, Rec, naquela reta final, quando faltar 6, 7 jogos, vai ter uns 2 já meio encaminhado. Quem sabe se o Inter der a arrancada agora, e eu acho que a hora da nossa arrancada tem que ser agora. O sprint, mas depois, meu irmão, se nós não tivermos, sendo um desses 2 bem encaminhados,
Nós vamos ter 2 vagas para uma meia dúzia se matando, talvez mais. E tem uma partida final aqui que é Inter e Guarani em Campinas. E tu tem a turma que não quer ir para C, Rec. Tu tem a turma que não quer ir para C. Que não quer. Então, todo jogo tende a ser difícil. Então, eu saúdo até a mobilização que a diretoria está tentando. Não, Inter e Guarani aqui, a decisiva. O Inter vai jogar com o Oeste, com o Goiás fora depois. Vamos devolver aquele 78 que eles não, nos eu tô falando ganharam. lá na finaleira, tomara que seja amistoso. Sim, mas eu estou dizendo que Inter e Guarani vão duelar aqui, de repente até por uma vaga, ou pela liderança, ou pelo título. Mas a hora, por tudo isso que vocês estão falando, a hora do Inter buscar 4, 5 bons resultados é agora. É nesse momento. Administrativamente, você vê alguma revolução? Porque havia muitas críticas. Hoje ainda o Alessandro Barcelos, sim, vice-presidente, disse o seguinte, que o Internacional está economizando, que se gastava muito em stewards na época, porque se fazia o cálculo da mesma necessidade para qualquer tamanho de jogo. Então, eu saúdo que se faça esse tipo de melhoria, se é que elas estão identificadas, mas é impossível, eu afirmo aqui, eu fiquei 2 anos bem atento às questões financeiras do Inter, é impossível tu estruturalmente mudar a condição em uma gestão, talvez nem em 2. Não tem como. A situação, se alguém disser agora que a situação é difícil, é de endividamento, é de despesas brutalmente acima da receita, que o déficit é perigosíssimo, é gravíssimo. Se alguém disser isso, é a mesma coisa que a gente sempre disse e teve divulgado no portal. Assim, a situação financeira do Inter é difícil, então isso é absoluta verdade. Agora, a nossa reconstrução como clube passa, Maurício, por aproveitar essa oportunidade. De sentir na pele a dor que é estar numa segunda divisão, na Série B, e disso reestruturar o clube a partir do futebol. Porque, com todo respeito a todas as áreas do clube, Rec, aqui a gente fala de patrimônio, esse esforço para que na logística dos jogos se tenha uma redução, questão do gigantinho, parque gigante, quadro social. A operação do Inter chama-se futebol. Aqui que nós temos que ter as melhores cabeças, ali que o Internacional tem que buscar uma remontagem, e temos uma oportunidade de um processo que já vem continuado há bastante tempo, que é a construção do centro de treinamento. O Inter tem que ambicionar, sim, fazer um futebol muito melhor, no contexto como um todo, identificar dentro do conselho, ou dentro dos lugares onde se circulam os colorados em diretoria, sejam eles conselheiros ou não, as melhores pessoas para conduzir o clube no futebol do amanhã. Então, por aí passa o Inter do futuro. E ter humildade de reconhecer que o clube precisa dessas alterações para voltar à pujança, que não vai ser rápida. Mesmo que nós consigamos, eu rezo toda noite e tenho um pensamento confiante, positivo, eu peço para todo mundo ter emanar uma energia positiva para que a gente suba e saia dessa dificuldade. Mesmo assim, o 2018, se Deus quiser, na primeira divisão, é um 2018 de dificuldade. Por que o Inter está pagando esse preço? Um pouco, fazendo uma figura assim, o sonho da nossa vida, de cada colorado, da minha geração, foi ganhar uma Libertadores da América. Nós ganhamos 2 e ganhamos um Mundial. Tem sim um pouco eu não digo que é arrogância, mas nós demoramos muito tempo para deixar de comemorar isso. E era bom, nosso tradicional adversário em dificuldades. Mas será que a hora de fazer alguns ajustes não era na hora da vitória? Algumas... Como fez o Cruzeiro, por exemplo. Eu não acompanho bem essa coisa. A democracia do Inter. Nós tínhamos até 2 anos atrás, 4 anos atrás, um conselho completamente diferente do que é o conselho hoje. Completamente diferente. O conselho é 50% diferente do que era há meia década atrás. Aquele conselho produziu, de alguma maneira, eu era oposição ao Fernando Carvalho, enfim, tinha o Fernando Carvalho liderando, o Vitório, tinha uma interação entre 2000. Aquele contexto que era de uma disputa séria, boa, mas num nível elevado, produziu um intercampeão do mundo. Aquele nível de debate. Hoje, o Conselho mudou completamente. Tu não estudou Convergência? O Convergência. Era o maior grupo. Isso ajudou. Vocês acabaram com o Convergência. E o Convergência ajudou. O Convergência foi candidato. Eu tive a grata honra
com meus amigos de grupo de convergência, nós sustentamos uma candidatura num ano de Inter bicampeão da América e Inter disputando o bicampeonato mundial, e nós fizemos ali uma discussão boa, séria. Infelizmente o grupo se dissolveu, eu não estou mais participando, enfim, teve as suas dificuldades políticas também decorrente do tamanho, mas os desafios para o Inter são bem grandes. Diga, Maurício. Na Copa Sul-Americana, a Chapecoense abriu o placar com o Túlio de Melo, que chegou a ser especulado pelo Inter. Chapecoense 1, Defensa e Justiça 0. Como foi o placar? Invertido, os argentinos ganharam no primeiro jogo, por enquanto, pênaltis. Eu posso dar um palpitezinho? Claro, claro. O senhor deve, o senhor está aqui para isso. Com todo O microfone com está todo o aberto. respeito de vocês, há dois aspectos que eu prestei atenção no que falasse, né? O primeiro deles até é meio folclórico, é sobre premonições, né? Eu tenho me habituado na minha vida particular muito à mudança de ciclos, né? E lá no Juvenil, com meus companheiros lá do clube, várias vezes a gente tem conversado com gremistas e colorados, etc. e tal, sobre essa questão da mudança de ciclo ocorrida entre Grêmio e Internacional, alternativamente ao longo dos anos, né? E perguntaram para mim o que eu achava que teria sido a mudança de ciclo no Internacional, né? E para mim, eu vou dizer para vocês, eu acho que a mudança de ciclo do Internacional aconteceu naquele jogo do México, quando vocês estavam encaminhados para a final da Libertadores. Aquela partida foi uma partida cinematográfica, aqueles gols que tomaram, os 3-0, não foi 3-0, aquele time Sim. do México, né? Tigres. Tigre, né? Tigres. 3-1. Aquilo foi tão contundente. Teve 2-0 aqui, pronto para 2-1. matar. Se eu 2-1 tivesse... lá. Não, mas teve Em 2. determinado momento estava 2-0. Sim. eu- 15 minutos estava 2-0. Então eu me senti que se tivesse acontecido com o Grêmio, eu passava uma semana inteira chorando, né? Aquilo ali era uma coisa incrível. Sem dúvida, foi muito bem. O susto bem dela, né? Não sei se começou ali o ciclo ou não, mas os sinais, pelo menos, olha, vem coisa ruim aí. Vem, né? Essa é uma delas. E a outra- Tomou 5-0 logo em seguida no Grenal. Pois é, isso mesmo. E isso mesmo. e o River, que fez a final, depois a gente deu uma olhada lá, o River, apesar de toda, né, a liturgia, o River Plate, o Monumental, não era uma equipe fortíssima. Seria um enfrentamento que dava para fazer. Então o Inter em 12 meses... O River só classificou porque o Tigres deixou na primeira fase. É mesmo. E aí o isso. Tigres Isso aí. acabou perdendo para o River a decisão. Se o Tigres tivesse ganho do time, o Juan, não sei o quê, Sim. lá do Peru, Ronaldo. E o segundo aspecto do que ele falou é que deslizasse por cima de um assunto que eu acho da maior importância nessa questão aí toda. É o ambiente da segunda divisão, da competição da segunda divisão. É escutar o hino nacional num estádio que tem 3 pessoas, do Nordeste, do interior do Brasil. Ou seja, como é que é? O ânimo dos jogadores. A motivação é outra. A motivação, não é motivação, é o ânimo, é pegar um ônibus, andar 400 quilômetros no interior da selva amazônica para jogar, a falta da primeira folha do jornal, a falta da televisão, a falta do carinho. Esse negócio se espalha para dentro da torcida. Olha, eu estou falando como gremista que já teve 2 vezes, né? É muito ruim. mas melhorou muito da sua época, sabe por quê? Agora o Inter vai com voo fretado, não tem mais muito ônibus e tal, e os gramados estão melhores. Estão melhores, Mas é ainda verdade. assim é duro. Tudo isso que o senhor falou é verdade. Os gols na televisão a gente tem que esperar terminar os programas, no fim dos programas, para ver os gols da Série B. Exatamente. Tem gente que já desiste na metade. Né? A primeira página, o senhor falou, a matéria principal é sempre da Série A, a matéria. E isso que aqui ainda no Rio Grande do Sul a gente dá uma nivelada. Aqui dá uma equilibrada. Se tenta equilibrar. E o que acontece é o seguinte, ó, se o contexto dos jogadores fossem todos de ordem medíocre, medíocre eu quero dizer não é ruim, é Médio para baixo. de salários menores ou de ambições também diminuídas, né? Mas não, o Internacional tem algumas estrelas que precisam efetivamente dessa notoriedade. Isso é fácil de ver, até os dirigentes também, né? Até o próprio dirigente.
Eu acho que isso aí, viu? Eu estou arriscando. Não, mas tá chamando a atenção de aspectos bem relevantes. Eu acho que tá bom. Tá bom. Não, seu por estudo é aí. bom. Isso perpassa, É por aí. perpassa para as arquibancadas esse tipo. Mas aí também, né, que é a hora do profissionalismo, né? É isso aí. É a hora do atleta mostrar o seguinte... Essa hora é do plus. Do cara que vai jogar com a mesma empenho e dedicação, quem pega um Maracanã lotado e que vai jogar lá no Rei Pelé. no interior do Rei Pelé, enfim. É essa hora do atleta fazer jus, e nós temos atletas com uma belíssima remuneração lá no clube, que eu não tenho dúvida nenhuma que vão né, logo em seguida aí, superar essa dificuldade, se tiver o que eu tenho dito, a questão da humildade, de vestir a camisa da segunda divisão. É cada jogo, hoje é um jogo de 3 pontos, ganhar e passar régua, e depois é Goiás, e cada jogo tem que ser uma final. Olha aqui, ó, tem um estudo... Esse espírito que o Internacional tem que ter. Já vou até colocar o óculos aqui. Rodrigo Capello é o jornalista que Da fez época, o estudo, né? que fez o O que estudo. você ia destacar? Não, é justamente esses dados, que o Internacional, segundo esse estudo do Capello que foi divulgado hoje, é o clube dos grandes que caíram para a segunda divisão que tem a maior projeção de gasto em folha salarial. Ele pegou os dados, projetou que o Inter, neste ano que está na Série B, vai gastar 125 milhões na sua folha. Mas então não é o que mais gastou. Não. Porque tem gente aí... O Palmeiras, que é o que... Se o Palmeiras gastou 121 em 2013, é muito Não. mais do que 125 em 2017. Não. Eu quero esse dinheiro, a juro, aí para... Não, mas é o valor nominal. Não, eu sei. Valor nominal, O valor nominal o Inter é... Inter e Palmeiras disparam de todos os outros de uma forma absurda. Quer ver? Só para você ter uma ideia. 2017, Internacional, 125 milhões. Aproveitamento na 16ª rodada da Série B, 50%. É o pior do ranking. É o que mais gasta e o pior aproveitamento na 16ª rodada. Metade gastou o Vasco da Gama, um pouco mais da metade, 67 em 2016, e teve 67% de aproveitamento. O Vasco, que é um clube fiasquento, Tem o terceiro melhor aproveitamento nesse ranking. gastou 45, coitado do Botafogo, que andava leiloando os bens, gastou 45 e teve 63% de aproveitamento na 16ª rodada. Né? Isso aí. Todos na 16ª Todos rodada. na 16ª rodada. Tiraram a foto da Quer dizer, 16. 59 milhões gastou, o mesmo Vasco, que vira e mexe está na segundona, 65% tinha lá em 2014. O Palmeiras, em 2013, gastando a mesma coisa que o Inter, vamos deixar barato, um pouquinho mais, Sim. gastou o Palmeiras, tá? Tinha 83% de aproveitamento. Em 2008, o Corinthians, 73 milhões e 73% de aproveitamento. Cada milhão tinha 1%. Era 1 para 1. O Atlético Mineiro, aí vocês vão ficar... É que a época era outra. Mas ainda assim, 5 vezes menos que o Inter. 26 milhões em 2006, 48%. Aí sim, o Atlético terminou, se não me engano, o Maurício pode até me corrigir, em 7º no primeiro turno. Tomara que o Inter não repita. Se terminar em 7º, vai ser fumeta, como diria em Lagoa Vermelha. Em 2003, o Palmeiras de novo. O Palmeiras teve 2 vezes na segunda divisão, em 2003 e 2013. A diferença é de 10 anos, o mesmo que aconteceu com o Grêmio. 49 milhões, 67% de aproveitamento. O Grêmio não está aí? Não, o Grêmio, ele... É que são nos últimos 10 anos. Não, né? ele até explica, o Grêmio, ele não teve divulgado, não estão disponíveis no site do Grêmio os custos da época. Da época, 2005. Eles não estão disponíveis hoje no site. E na época, em 2003, do Palmeiras, e era outro... Não, 2003 já era Já era esse formato. Já era, Não, era o formato do Grêmio. Não, o Grêmio foi classificatório. Pontos corridos passou depois do Grêmio. Foi 2006, 2007, na Série B. A Série B tinha formulismo. A Série A começou com pontos corridos em 2003. A Série B depois. Isso Tanto é é verdade que o Grêmio em 2005... 2005. Era um formato parecido com o do Grêmio. Não era esse formato do Inter atual. Não. Sim, era formulismo. Em 2013 era parecido Os com o do aflitos, Grêmio, que os tinha aflitos, pontos corridos e depois os mata-mata. aflitos. Na final lá. Os aflitos foram E essa- nessa disputa, né? De Sim. finais. Mas então vamos deixar barato que o Grêmio gastasse 20.
O time não valia mais do que 20. Não valia. Não, e aqui, se O que nós... valia eram os guris que viriam depois. Lucas Leiva, Anderson, Isso. que até jogava e não jogava, Carlos Eduardo, o zagueiro Léo. O Grêmio conseguiu depois recuperar um pouco. Muito do trabalho do Cachorrão. O que chama a atenção... Morreu o Cachorro. Mas nós jogamos com o Lipatinho. Lipatinho. Escalona, Nossa Dionísio, Pereirão, Nossa. Sandro Goiano, e aí vai. Diga. A época era diferente, óbvio, mas segundo esse levantamento, em 2006, nós citamos os números do Atlético Mineiro, ele tinha na 16ª rodada 63% de aproveitamento e era o sexto colocado. Já estava correndo risco. Era o sexto colocado com 63% de aproveitamento. Hoje o Inter tem 50%. Aproveitamento mesmo tem quem compra a Frigigold. Aí é para a vida toda. O cara gasta uma vez só e fatura a vida toda. Quer dizer, é como comprar um crack, né? O cara usufrui aí durante um período bem maior. Comprar a Frigigold é contratar um crack. Né? É verdade, com certeza. Formado em casa. Até ajuda na própria produção. Né? O cara não desperdiça nada. Né? Não, é verdade, Não despenca alimento. Não acontece nada, né? Não acontece Só nada ganha em ruim. saúde. Só ganha em benefícios para a saúde, com certeza. Então você que não tem a sua ainda, pode pegar o telefone e já vai ligando. Nosso número tá liberado para as primeiras 50 ligações, gente. O nosso telemarketing, a partir de hoje, ele vai funcionando aí até as 10h30 da noite. Então você pode ligar agora. As nossas atendentes vão lhe retornar uma ligação agora mesmo. Você vai... Eu quero que você ligue sem compromisso, para você perguntar como é que é os valores, quais são as formas de pagamento, o que vai lhe interessar aí para sua casa, se é uma panela, se é duas, se é o jogo inteiro. Eu não tenho a menor dúvida de que vai ser muito importante na parte da saúde, porque você não vai utilizar mais nada de óleo. Meu amigo, você prepara qualquer tipo de fritura e qualquer tipo de cozimento, então, sem usar o óleo. Aí vai o ovo. Só as imagens falam por si próprio, gente. Você prepara qualquer tipo de fritura. Carne, frango, olha o ovo frito, que fica um espetáculo, não gruda nada, não Fica queima. bonitinho, né? Fica bonitinho. Não gruda, não queima. Eu confesso que eu notei, agora que eu entendo por que o REC tá com essa elegância. É notado, a última vez que eu vim aqui ele não estava usando tanto a Eu tô Frigigold. melhorando por causa da Frigigold. Não, mas olha, deveria até ser usado como um manequim oficial da empresa. Frigigold, exatamente. Os exames de colesterol melhorando também. Não espanta a freguesia, Santo. Olha aqui, ó, só tem ganho. Não, só tem ganho. Gente, é um espetáculo. Olha só que imagens bonitas aí, ó. O peixe, o camarão. Camarão? É uma loucura, é um espetáculo, fica muito Eu ainda não gostoso. fiz o camarão, mas o resto eu já fiz. Não gruda, Rec, não queima. É banana, já fundo. fiz. Opa, desculpa. O peixe fica um espetáculo sem a necessidade de colocar óleo. Falei no Não camarão, gruda. tu já ficou com vontade. Me deu água na boca aqui. Agora, olha só aí, gente. Meu Deus do céu. Você prepara qualquer tipo de fritura e qualquer tipo de cozimento. Isso é muito comum em Santa Catarina. Não, com certeza. A banana frambelada, Mas eu sou lá de Laguna, meu irmão. Olha aí. Isso aí com farinha direto. Vai. Direto. Uma É banana, verdade, assim. é verdade. Não tem o que você não prepare, não tem o que você não consiga preparar. Olha só que espetáculo, meu amigo. Olha a batatinha aí. A batata frita fica Purizada. espetacular. Não precisa nada de óleo para ela ficar Não crocante. precisa nada de óleo, ela fica crocante, ela não queima. A pipoca... Não precisa nem sal. Sal tem que colocar. Tem pessoas que compram tempero. Frigigold. Mas se não puder, com sal, porque tem gente que é proibido de Tem gente que é proibido. Olha a limpeza como é que é, ó. Espetáculo, meu amigo. Você não perde mais tempo lavando panela. Então vem pra cá o seguinte, ó. A partir de agora, tá ligado já, você tá nos assistindo aí, as primeiras 50 ligações vai garantir um super desconto especial somente pro telespectador do Cadeira Cativa que nos deu um toque agora no 4003 4220. As primeiras 50 ligações que nos der um toque agora ainda vai garantir o brinde, a entrega gratuita na sua casa, amanhã mesmo, se você ligar e preferir que ele seja entregue na sua casa amanhã, e ainda só começa a pagar mês que vem, final do mês que vem. Então não perca tempo, pega o telefone e vai ligando agora, 4003 4220, somente as primeiras 50 ligações, não tem problema, dá um toquezinho sem compromisso. Eu quero que você ligue para conhecer as nossas atendentes, as nossas consultoras vão explicar as melhores formas aí, qual o produto que mais se encaixa no tamanho aí da sua família. Então vai ligando agora, 4003 42
20, REC. 4003-4220 é a Frigigold, que não pode faltar aí na sua casa, casa de praia, da serra. Tem que cuidar da saúde, até para poder comer de tudo um pouco, né? Vai colocar azeite para estragar a comida, vai colocar um monte de material de limpeza, não precisa, só um papelzinho, toalha. Aliás, hoje comprei já estava em oferta no supermercado, 3 daqueles bem poderosos papéis toalha, porque é para limpar a Frigigold. ABC 1-0. Gol do GG de cabeça aos 44 do primeiro tempo. E só um detalhe que é importante. A gente destacar naquele levantamento complicando financeiro. o Brasil de novo. hein? Tá tendo problemas o Brasil. Aliás, a torcida do Inter tem que torcer para o ABC. Tem que torcer para quem está embaixo. Para quem tá com maior defasagem de pontos. E só para deixar claro naquele levantamento, Rec, o valor de 121 milhões do Palmeiras já é corrigido pela inflação. Bom. Então tu tinha razão. Então dá para Tem comparar razão, os mas dados. o preço Comparar. igual. Todos os valores são corrigidos pela inflação da época Senão até seria... agora. Seria não injusto. Não é injusto, mas é dinheiro pela janela de qualquer forma. Lá no Inter a gente tem falado bastante disso nas reuniões do Conselho, que é imperioso que se se faça uma redução da despesa com futebol, porque quando acontece um exercício, como aconteceu em 2016, por exemplo, que não se teve uma venda de atletas de direitos econômicos significativo, menos mal não, se teve o dinheiro da TV. Né? Aí fechou as contas. Esse ano é um ano que eu antevejo grande dificuldade, porque salvo se antecipe a TV, vai ser necessário criar uma receita extraordinária de uma venda de algum atleta, alguma coisa assim. Então, tu fica refém, porque os contratos são de 4, 5 anos, né? Para te fazer essa mudança, ela não é rápida. Então, eu acho que é claro lá dentro das pessoas no clube que se tem falado, é que nós precisamos achar meios de ter uma redução e eu particularmente entendo que é nas categorias de base que deve se vir a nossa investimento. Porque o Vasco já está colocando jogador de 17 anos na Série A. Não adianta. Se tiver um bom, esse João Anderson tem que jogar. Né? Se tiver que mandar de volta o Carlos, empacota e manda de volta. Porque não vai jogar mais do que está jogando. Né? Sim. Eu sei que o que o Sandro disse também é verdadeiro. Esse é um ano de sair da Série B. E que os cascudos lá na frente podem sentir menos, mas podem se sentir mais. Que em 2002 o Inter não caiu por causa dos guris. Daniel Carvalho, Librelato, Sim. Chiquinho e outros mais, né? O jovem tem essa impetuosidade. Em Aí, 2002 mudou o ciclo para o Grêmio. 25 anos, exatamente. O Internacional começou a reviver em 2002. 2002. E aí o Inter escapou da Série B e ressuscitou. Veio em frente. Nunca mais. E em 2003, o Grêmio foi salvo também pelos meninos. Fez um Bruno, esforço. Marcelinho. Não era uma safra boa, mas mesmo assim se salvou. Olha aqui, ABC 1-0 no Brasil. O Inter para o jogo de logo mais, já não sei se há confirmação. Já Oficial pode... ainda não. Não, né? Ainda não. Danilo Fernandes, Fabinho, Danilo Silva, Cláudio Wendel, Charles, Edenilson, Gutierrez, D'Alessandro, Nico e Potker deve ser o time. Surpresa será se jogar o Diego. Sal Grosso foi colocado hoje no gramado do Beira-Rio para o confronto contra o Oeste. Deu certo no São Paulo. Vale tudo, né? Vale tudo. 51 Não era para chegar a tempo. Não, se é para ajudar. 51 mil pessoas. 51 mil pessoas. Que coisa. E tomou um rodeão do Grêmio. Que coisa incrível que é a devoção de uma torcida, né? Que coisa impressionante. Né? Esse é outro pesadelo nosso. Além de a gente estar no inferno total, o Grêmio me arruma um time extraordinário, jogando um futebol de alta qualidade. Pode tirar 5 que não muda nada. O sofrimento é duplo daí. A informação, o que é trabalhado ainda, não de maneira oficial, porque a escalação oficial saiu 1 hora antes da partida, é de que o Sacha começa na vaga do Gutierrez. Isso é o que está se desenhando nos Aí bastidores. sim, aí é a história da recomposição. Potker recompõe por um lado, né? E o Sacha pelo outro, ou o Nico não recompõe, né? A gente já viu. E o D'Alessandro vai ficar no Cerca Lourenço ali. Nos melhores momentos do Sacha, essa era uma virtude que ele tinha, né? Ele era um atacante trabalhador, vamos dizer assim, acompanhava Nesse time de 2015. em 2015. Que foi. Eu não desgosto disso. Pode ser o bota fora do Sacha. Ou bem faz o serviço, ou troca pelo Wellington Ney, né? É esforçado, quer dizer isso. Ele teve naquele time, ele tinha essa capacidade de conter o avanço, marcava a saída de bola, ele tinha essa. Olha aqui, essa se especula a vinda do Wellington Ney e a ida do Sacha. Isso prova que o Inter não tem norte. Se o cara vai jogar hoje para salvar a pátria, como é que vai ser prescindível amanhã para trocar pelo Wellington Ney?
É complicado isso, mas Camilo e Leandro Damião entraram hoje no bid. Eu tenho dito desde o Inter do ano passado. Todos os jogadores que chegaram, todos, bons, médios e ruins, chegaram e estrearam. Isso é uma que outra exceção, é o Magalhães, Sim, sim. só o Leandro Almeida. Isso é um sintoma, assim, que eu me lembro do Ceará, que eu era da diretoria e O tal. Ceará tinha que jogar na esquerda porque não tinha lateral Eu esquerdo. me lembro que o cara chegou na quarta e sábado já estava em campo, era uma coisa impressionante. Né? E aqui esse ano também aconteceu. E eu com sempre algum dizia, campo. quando dizia uma coisa, não se preocupa, saiu no bid e vai jogar. Isso é um sintoma de que realmente o clube está com uma agonia, Tá com alguma perdido. coisa mal pensada, né? Muitos jogadores sendo cobiçados por clubes de fora no Grêmio, né? Luan foi sondado por clube da Itália, o Dorico Romano, até o Michel foi sondado pelo Atalanta. O Dorico afirma que tem a palavra do procurador do Luan, ressalta que o Grêmio não vai repetir a mesma história do Ronaldinho Gaúcho. Só que o Grêmio não tem o que fazer. Ou o procurador e o Luan colaboram, ou... E outra, eles podem pedir o que quiserem agora para o Grêmio. Se pedirem 800 por mês, o Grêmio vai ter que pagar para ampliar o contrato. Eu acho que é merecido, o melhor jogador do Brasil. É. Merece 1 milhão. Por Mais mês. valorizado. Sim. Marcelo Oliveira e Maicon devem ser utilizados contra o Atlético Paranaense para ganharem ritmo. E o Ederson do Flamengo anuncia que está com tumor no testículo. Esse jogador teve uma formação espetacular no RS, jogou no Internacional com destaque, esteve em 2 clubes da França, que inclusive se manifestaram hoje nas redes sociais. É uma lástima que tenha se descoberto isso a partir do exame antidoping, Olha só. porque se suspeitava que ele estivesse jogando dopado. E era uma substância que ele consumia com o próprio corpo. E aí apareceu. O corpo produzia essa substância, ampliava a produção de testosterona, e ele, por isso, teve essa complicação toda. E é jovem ainda. Mas ele Tem 31, tem acho. tratamento ou aquelas coisas que... Não, ele vai ter que fazer um tratamento como fez o Magrão aí, né? Tem que ficar afastado um tempo. E eu acho que na época do Magrão, que faz 5, 6 anos, se escondeu. O Magrão meio que ficou meio encabulado. Ele disse, olha, comentei com a minha mulher e com não sei mais quem. Não gostou muito de que vazou a história. Mas o Ederson, acho que até parte num ponto maior, mais para frente. Corrente positiva, Claro. Gente na internet se solidarizando, Sim. médicos prestando serviço para o Flamengo, dizendo que estão à disposição, Pra ajudar. especialistas. Tudo isso ocorreu no dia de hoje. E o Wagner Mancini, oficializado como técnico do Vitória. Ele fez um trabalho razoável lá, como o Carpegiani também fez. Exato. Então o Carpegiani não acertou. O Carpegiani está para ir para a China, né? Tem a proposta da China e o Mancini foi oficializado agora como novo treinador. Então o Carpegiani está prestes a fazer o negócio da China. Negócio da É, China. pra- Mas um dos últimos, né? Porque, aliás, a exceção é o Filipão. Os técnicos foram mal na China. O Mano foi mal, o Cuca foi mal, né? O Vanderlei Luxemburgo na Série B da China foi demitido. Então, mais uma oportunidade para o Brasil se recuperar em termos de técnico. Porque o Filipão deu show. E a renda salarial lá é alta, presumo. Presumo que os salários sejam altos lá, né? No mínimo é 1 milhão por mês, né? Porque o Carpegiani recentemente não tenho lembrança de ter algum contrato assim. Treinou alto, o Coritiba, acho que mais para voltar à atividade. O Carpegiani, ele gosta de ficar um tempo afastado. Pega o seu motorhome e sai Brasil afora. Ele tem casa em Capão da Canoa, tem casa em Camboriú e gosta de ir para o Nordeste dirigindo. Olha só. Ele e a esposa. Essa é a vida de Paulo César Carpegiani. É uma coisa, esses treinadores, o atleta não tem, porque ele vai terminar com 36, 35, está acabando. Mas o treinador, em especial os caras que foram atletas de bom desempenho, vive um dilema, né, cara? Porque tu ganha 300, 400 mil, mas a vida de treinador, vocês acompanham, ela é muito sacrificada, né? Ficar em hotéis, eu viajei 2, 3 vezes ano passado com o Inter, Cara, tu chegar para jogar quarta, tu tem que chegar na terça e volta na quinta, tu fica socado naquele hotel isso é ali. terrível. Quando é uma ou 2 vezes não tem problema, vira a rotina a semana inteira. Né? Exatamente. E o estresse, a bola que bate no poste, o pênalti errado. E tu tendo na conta bancária lá não sei quantos milhões, podendo passar uma semana se quiser, onde tu quiser no mundo. O Otacílio, quando se aposentou, ele disse assim, eu não quero mais ver aqueles caras suados se jogando em cima de mim. O Chapinho. Ele é uma figura. O Chapinho é uma figura extraordinária. imagina- Vocês têm mais ou menos a mesma idade, né? Certo, da minha geração. Da minha geração.
década de 50, da nossa adolescência, né? Difícil hoje falar. Estou estudando Direito e ele Educação Física. É. O rei do barranco, né? Rei do Barranco. Rei do barranco. Mesa número 1 lá. Grande figura. O Otacílio foi o autor da frase para o garçom lá do Barranco, o Sadi, né? Sadi. Tu é o segundo melhor garçom do Brasil. Quem é o primeiro? Todos os outros. Poxa, Foi aí que surgiu. E o Otacílio foi também, não sei se é dele a história, mas foi o que me passou o cachorro primeiro. É? Vou te dar meu cartão. Tá. Ah, Otacílio, que legal, me dá o teu cartão. Mandou um papel escrito, meu cartão. Inferno. Tu não queria o meu cartão? Tem meu cartão. Mas o sucesso dele como treinador ao longo de uma era Grêmio lá Show, Grêmio Show. na base do Grêmio Inter, Show, depois no Grêmio Show, se dá também por esse espírito, né, de integração e de bom relacionamento. O Chapinha Isso é era importante. O Chapinha era o técnico do Minelli por cima, no bom sentido, entendeu? Era o Minelli por baixo e o Chapinha por cima, sabia? Aquele grande Inter, já na época, era moderno. Ele tocava o telefone ali do reservado e falava com o Minelli. Estava observando? Observava de cima. Vamos ver. O Tacílio já era técnico, auxiliar do Minelli, observador. Eu acho bem razoável isso, sabe, cara? Para quem é treinador. O Clube do Conversa, carteado. Tu olhar o jogo para fins de esquematização tática de cima é bem melhor. Sim. Mas tu consegue ver ali a distribuição Por isso que até comentarista cego consegue trabalhar. Às vezes eu me pergunto isso, mas por que não é mais comum isso? Tu olhar o jogo lá de cima e ter um auxiliar? Mas tu lembra quando o Falcão quis inventar isso aí no Internacional em 93? O Falcão começou em 91 na seleção brasileira, depois o Falcão foi para o América do México, retornou para o Internacional, depois foi para a seleção do Japão. Essa é a sequência. E eu acompanhei toda a sequência do Falcão. E o Falcão chegou no Inter em 93, querendo fazer isso, que possivelmente tenha feito no América do México, e na seleção ele fazia... Nos jogos era impossível, mas muitas vezes observou o treino de cima o Falcão. E ele queria fazer no Internacional, mas tomou-lhe uma lenha. Bundinha foi pouco que chamaram. Mas o que pretensão Tem toda a lógica. Tem que ralar na beira do campo. Gritar Mas bastante. hoje é proibida, gesticular. né? A comunicação de quem está nas cabines com o campo é proibida. Ah, é? Inclusive, quando existem casos... Não me engano, o Dorival tentou, num jogo que ele estava suspenso, estava nas cabines e falou ao celular, investigaram para ver se ele não estava falando com alguém do campo. Porque Então eu pergunto, é melhor um analista de desempenho ir para o vestiário e passar um caminhão de números para o técnico, que tem 2, 3 minutos para passar isso para os jogadores? Ou é melhor um co-técnico, duas frases, marca aquele cara, senão nós vamos perder o jogo. Dá-lhe uma trombada naquele filho da mãe, cava uns 2 cartões amarelos, passa a mão nele que ele vai para a rua. O futebol, ele precisa, entendo eu, ele assim... se fecha algumas tecnologias. Ele tem que evoluir, assim, em termos do regramento. Isso é uma coisa... É inacreditável, eu não sabia que existia essa limitação. É inacreditável. Mas é recente, hein? Porque não impõe vantagem nenhuma. Qualquer um pode ter a mesma comunicação. Passa um WhatsApp. Mas não é só o cara que está suspenso que não pode falar? Não pode comunicação do A regra técnico do com futebol, nenhum cara, integrante de comissão. Tu vê assim, ó, a gente vê coisas quem está no futebol. Isso não olhando. atrapalha o futebol, Não tem razão, atrapalha. Sandro. Tu pega um atleta ali que faz um gol e tira a camisa, ele toma um amarelo e no segundo vai pra rua. A punição tinha que ser do patrocinador, que eventualmente foi... Agora o outro quase aleja um ali e o juiz não estava olhando, não foi nada, ou se ganha cartão amarelo igual. A questão do lateral não poder ser batido com o pé, às vezes a regra do impedimento então é mais, mais anacrônica do que não se ter uma solução diferente, né? Hoje o atacante ou o meia, ele tem insegurança de fazer as movimentações defensivas porque tem medo que alguém se pegue impedido e um bandeirinha que levanta a bandeira e pega por 1 milímetro que depois passa em 300 mil... É sacrificado. O cara, não, se ele acerta por 1 milímetro, gênio, maravilhoso, tá? E o cara que erra por 1 milímetro é quase destruído. Quando eu acho que o bandeira tem que ser incentivado a errar. Porque se a regra for errar na dúvida é gol, o atleta vai A FIFA sentir... tinha antes essa história, né? Mas com certeza. Na dúvida pro atacante, mas durou pouco. Já voltamos.
Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer 9h30. da região sul da capital. Venha conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade e a eficiência dos serviços prestados, fazendo como mais de 15 mil clientes encontrem a solução ideal para você. Acesse e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas, agora na Venceslau Escobar 1786 e também na José do Patrocínio 381-385. Funerária São Miguel. A mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas. 3222-1265, Funerária São Miguel. Tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade. Tabacaria Aimoré, desde 1952, proporcionando aos clientes de várias gerações amplo mix de produtos, charutos e acessórios, presentes qualificados para todas as ocasiões, chapéu Panamá, Chaplin e cartolas, canetas, canivetes suíços, carteiras de couro, réplicas náuticas, jogos de xadrez, gamão, pôquer e outros, botões e pingentes de profissões e maçonaria. O atendimento pessoal é a marca da nossa tradição no térreo do Shopping Total. Loja 1135, telefone 3018-7015. Becker e Ficha Alerta. Direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir. Consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo telefone 3239-6689. Cachorro Quente do R, tá aí a pedida para assistir o jogo do Internacional. O original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. O mais tradicional de Porto Alegre, televendas do Cachorro do R, de segunda a sábado, das 6 da tarde até as 11 da noite. 3224-8000, 3224-8000. Priori Locações, máquinas e equipamentos de marcas famosas como Liugong, Dresta, Paletrans, Manitube e ID Movix. Ligue 3061-2221. Priori Locações, a melhor opção para alocação e venda de máquinas e equipamentos para a indústria e construção. priorilocacões.com.br. JR Churrasqueiras, adquira sua churrasqueira pré-moldada por preços imbatíveis, essa não racha. Produtos 100% revestidos com tijolos refratários na parte interna. JR Churrasqueiras, maior garantia e vida útil para a sua churrasqueira. Informações 3104-4151, jrchurrasqueiras.com.br. Você já conhece o Mirantes do Parque? O lançamento da Nex aqui em Canoas, que é um sucesso absoluto de vendas. Inclusive, sábado, vou fazer uma visitinha lá. O Mirantes do Parque fica junto ao Futuro Shopping, ao lado do Parque Getúlio Vargas. Uma localização única que traz muita qualidade de vida. Venha conhecer os decorados e antecipe-se à inauguração do shopping para garantir o melhor negócio. E agende a sua avaliação no estande de vendas do empreendimento. Nex Group, a certeza do melhor negócio. E quem chegar lá na Liberdade 721 vai ganhar um espumante importado por minha conta. Você que está com sua película velha, vencida, cor roxa, desbotada ou cheia de vincos e bolhas, nós fazemos a remoção. Você que comprou seu carro novo, está querendo um filme de alto desempenho, qualidade e estética diferenciada com total privacidade interna e segurança, proteção, fator solar 1000 e rejeição de infravermelho? Bom, obviamente que estou falando da Insulfilme, que tem preços imbatíveis. Ligue e agende a sua avaliação. 30 21 23 23 ou 999 69 21 90. Fale com a Natália, Rua Hoffman 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Insulfilme é uma marca de tradição, de credibilidade. Como tem o Dr. Charles Iarque. Dá o seu recado aí, doutor. Olá, REC, olá, queridos amigos da Ubra TV, aqui novamente falando um pouquinho da Oralsim. A Oralsim, que hoje é referência em implantes dentários, como você bem conhece, né, REC? A Oralsim, hoje você tem profissionais especializados nas mais diversas áreas da odontologia, especializados em implantes dentários, próteses, estética, endodontia, periodontia, enfim, tudo à sua disposição.
salas individualizadas, centro cirúrgico, centro radiológico. Você realiza todo o seu tratamento, qualquer que seja, do mais simples ao mais complexo aqui na Oral Sim. Você conta com 2 Oral Sim hoje em Porto Alegre, um no bairro Alzenha, outro no bairro Auxiliadora. O telefone é o 3076-4343. E assim, REC, hoje eu quero fazer um convite muito especial a todos os nossos queridos amigos da Ubra TV. Você que nos acompanha aqui no programa do REC, uma ótima oportunidade para você realizar o seu tratamento com implantes dentários. Para você que está nos acompanhando agora, ligue nesse momento, deixe o seu telefone registrado no 3076-4343. Nós vamos viabilizar para vocês o tratamento com implantes dentários. Ligue, não perca essa oportunidade para esta semana. REC, muito obrigado. Valeu, doutor Charles. O que tem na China lá? Não é mais negócio da China? É, mais ou menos. Segundo o diário britânico, The Sun, dos 16 clubes que participam da primeira divisão da China, 13 estão com salários atrasados com atletas e receberam o ultimato. Ou botam tudo em dia até 15 de agosto ou vão ser excluídos da liga. Tá, mas não plantavam dólar, euro, ien lá, não plantavam isso? Mas estão atrasando Pagaram salário. com reserva do Chelsea 128 milhões de reais. Meu O Ramires foi para lá por 128 milhões de reais. Eu lembro quando eu falei que o Dourado podia ser vendido por 100 milhões, que até hoje é chacota, Sim. e eu assumo. Pô, se tu arrumar essa proposta agora, eu acho que a gente Não, por fazia 30. esse negócio. Por 20 já vai. Mas na época podia ser campeão da América. Sim. Tem que sempre Libra localizar tava no 6 tempo e no por 1. espaço. É o Luan de hoje, era o Dourado da época. Tá certo. Tinha colega meu que dizia que ele jogava de fatiota, como diríamos nós tá antigos, certo. né? Diz que jogava de paletó e gravata. Um grande jogador. O REC, Grande jogador. Me diga uma coisa aqui. Eu obtive informação essa semana a respeito de 2 jogadores do Grêmio. Tinha curiosidade para saber qual é o estado que eles estão, né? Um deles é o Bolanhos e o outro é o lateral Moura lá, o Léo Moura. Léo Moura. E me informaram que o Bolanhos tem um problema de pubis acentuadíssimo. Isso aí. Diz que igual que tinha o Juliano, parece. O Isso. Juliano que tinha, né? O presidente falou sobre isso e não descartou cirurgia. Ele chegou a no Bolanhos. falar? Chegou a falar? Falou. Pois é. Tu pensa, Mas eu ouço história do Bolanhos de tudo que é tipo. pois é. É por isso que Vamos pular essa parte. por isso que eu. Por isso Uma que eu, parte que dá pra- pois é. Se for verdade, a fofoca. Se metade, Exato. Mas tem muita fofoca. também. Aí já Muita virou fofoca. meio lenda, né? E que o Léo Moura estava com uma distensão de grau 3. Eu não sei o que significa grau 3, mas deve ser um negócio muito É sério. muito delicado. Sandro, quero que tu termine o programa. Olha aqui, ó. REC, excelente programa, Lourinho de Taquari. REC, o Santos seria um ótimo presidente para o meu Inter, mas se queimou fazendo parte da gestão do Piver. Te deixei só 30 segundos de saia justa. Quanto de prejuízo político você teve participando dessa gestão? Nunca vai ser prejuízo, porque a gente sempre trabalhou pelo clube. E se me chamar, convocado for de novo, vou cumprir a minha missão pelo clube. Foi uma fatalidade que aconteceu. A gente tem que estar sempre ao lado da instituição. E por isso eu aproveito para convidar para que todo mundo vá para o Beira-Rio hoje com o espírito de ajudar, com o espírito de não adicionar mais tensão e pressão acima dos atletas. O Beira-Rio já mostrou que quando a gente faz a nossa parte, ele é um diferencial e tem que ser um diferencial para nós sair dessa dificuldade. Obrigado, Sandro. Obrigado, Zambuja. A culpa é do Lourinho, a pergunta. Amanhã, 1 da tarde, tem mais.